Olá, meus queridos, como vão todos? Espero que bem. Vamos dar continuidade àquele nosso bate-papo sobre aborto ou abortamento, seria a denominação mais correta. Eu falei para vocês no último vídeo que nós tínhamos algumas espécies de abortamento tipificados no Código Penal brasileiro. No 124 nós temos o aborto provocado pela própria gestante, é o chamado autoaborto. Pune aquela que pratica a conduta típica diretamente, através de vários meios. É um crime de execução livre, pode ser praticado através de quê? De uma ação, de uma omissão, tá? Nós temos também a possibilidade de tipificação nesta conduta quando ela, gestante, procura um terceiro para que este lhe realize a conduta abortiva. Observe que o bem jurídico tutelado é a vida. O direito penal protege a vida a partir da concepção. E quando se dá a concepção? Segundo o entendimento majoritário, a concepção se dá a partir da nidação, ou seja, a partir do momento em que o embrião ele cola na parede uterina. Não é na fecundação, ok? Quando o espermatozoide se junta ao óvulo. É quando o embrião já formado ele se cola na parede uterina. O crime de autoaborto, previsto no artigo 124, que prevê uma pena de detenção de 1 a 3 anos, quanto ao sujeito ativo, é um crime de mão própria, ou seja, só pode ser praticado pela gestante. Não há possibilidade de coautoria, apenas de participação, no caso de concurso de pessoas. E aquele que a gestante procura, dando o seu consentimento, se este vem a praticar a conduta abortiva, este responde pelo crime previsto no artigo 126. Observe que aqui nós temos uma exceção à teoria monista, ok? A gestante responderia pelo 124 e o terceiro que praticasse a conduta abortiva com o seu consentimento responderia pelo artigo 126, que prevê uma pena de reclusão de 1 a 4 anos. Gente, o objeto material do crime, do artigo 124, é o feto, é o embrião, tá? Com relação ao elemento subjetivo, este crime ele é punido a título de dolo, seja dolo direto, seja dolo indireto, admitindo-se aí o dolo eventual, quando a gestante ela assume o risco de produzir o resultado, ok? Em relação ao sujeito passivo, nós já vimos que tem que ser necessariamente o feto ou o embrião. Quando o crime se consuma? Quando houver o quê? A interrupção da gravidez com a consequente morte do produto da concepção, com a morte do feto, com a morte do embrião. Trata-se de crime de ação penal pública incondicionada. O 125, ele prevê o quê? O aborto provocado por terceiro sem o consentimento da gestante, prevendo uma pena de reclusão de 3 a 10 anos. Objeto jurídico também é a vida. O sujeito ativo, diferentemente do primeiro artigo, que é crime de mão própria, aqui o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, então nós temos um crime comum quanto ao sujeito ativo. Sujeito passivo, aborto provocado por terceiro sem o consentimento da gestante, nós temos 2 sujeitos passivos: o embrião ou feto e também a própria gestante, ok?
Consumação da mesma forma, trata-se de crime material, se dará com o quê? Com o resultado morte, com a interrupção da gravidez, com a consequente morte do feto. O elemento subjetivo aqui é o dolo. Não se pune, qualquer tipo de aborto não é punido na modalidade culposa. Então, o sujeito ativo aqui vai ser qualquer pessoa, e em relação ao elemento subjetivo do tipo, este deve agir dolosamente. Não se pune o chamado aborto espontâneo, por exemplo. Não se pune o chamado aborto acidental. Se pune sim aquele aborto miserável. Aborto miserável, o que seria isso? Aquele aborto realizado porque a mulher não tem condições, aquela família não tem condições de sustentar uma vida futura. Ou o aborto honoris causa, aquele aborto de uma gravidez indesejada, como por exemplo, uma gravidez adulterina. Essas condutas sim são punidas aqui no nosso ordenamento jurídico. Mas o aborto espontâneo, o aborto acidental, o aborto natural, estes não são puníveis. Ok? Nós temos o aborto provocado por terceiro com o consentimento da gestante. Observe aqui que ela procura alguém e consente para que um terceiro lhe pratique a conduta abortiva. Este crime vai ser punido? Vai. O terceiro que realizar a conduta abortiva vai ser punido no disposto do artigo 126 do Código Penal brasileiro. As mesmas considerações com relação ao sujeito ativo, sujeito passivo, que eu tratei no artigo anterior, no 125, também serve para o 126. A diferença aqui é que a vítima só é o feto. Porque se a mulher ela consente, ela não pode ser vítima deste crime. A pena do 126 é de reclusão de 1 a 4 anos. Agora, esse consentimento ele deve ser obtido de forma válida. Se o consentimento for dado por pessoa não maior de 14 anos, se esse consentimento foi dado por pessoa alienada, portadora de algum tipo de enfermidade mental, se esse consentimento ele foi dado mediante fraude, violência ou grave ameaça, tal consentimento não tem validade alguma, devendo o agente responder pelo artigo 125. Ou seja, é como se o abortamento fosse praticado sem o consentimento da gestante, pois este não seria eficaz. Com relação a esse artigo 127, a gente tem que fazer uma observação. A rubrica diz forma qualificada de aborto. Entretanto, quando você for fazer a leitura, está dizendo a pena aumenta-se em 1/3 se da conduta abortiva ocasionar lesão corporal de natureza grave à gestante, ou a pena será duplicada se da conduta, se da prática do aborto a gestante venha o quê? A morrer. Observe que é crime preterdoloso. O legislador fala em qualificadora na rubrica e trata de causa de aumento de pena quando você for ler o texto legal. É importante você saber que qualificadora deve ser observada pelo juiz no momento da iniciação da dosimetria da pena. Então, antes de começar a primeira fase, o magistrado ele tem que determinar se o crime é simples ou qualificado. Por quê? Qualificadora me traz parâmetros máximo e mínimo de pena. Já as causas de aumento, não. As causas de aumento são verificadas pelo juiz na última fase de aplicação da pena. Na terceira e última fase de aplicação da pena. O artigo 128. Nós temos, é permitido o aborto quando praticado por médico em 2 situações. Se ocorre risco à vida da gestante ou se a gravidez é oriunda de estupro. Risco à vida não é risco à saúde. Observe que são dois bens jurídicos que serão colocados lado a lado. Será a vida do feto ou a vida da gestante. E o médico ele tem que se ater a essa questão. Não é um mero risco à saúde, tá? É necessário ficar o quê? Comprovado que aquela gestação torna a vida da gestante inviável. Então, nesse momento, ele vai ter que tomar uma posição para salvaguardar a vida de alguém.
e nesse caso deveria prevalecer o entendimento, prevalece o entendimento que deve ser a vida da gestante. A outra situação que a gente deve levar em consideração é a permissão, hoje já do Supremo Tribunal Federal, em relação ao aborto realizado quando ficar constatado inviabilidade de vida extrauterina. Isso é muito comum nos chamados casos de anencefálicos, ok? Então também não é necessário mais autorização judicial, desde que seja praticado por médico. Breves considerações. No próximo encontro nós iremos falar sobre lesão corporal. Curtam, compartilhem, se inscrevam em nosso canal. Grande abraço, fique com Deus e um bom restinho de semana. Quinta e sexta, amanhã é segunda-feira, né? Se a gente for considerar que hoje é feriado, amanhã é segunda, depois da manhã já é sexta-feira. Para quem já está com saudade do carnaval, só são 2 dias de trabalho. Mas eu não, trabalho todo dia. Grande abraço, fique com Deus e até amanhã.